Olá, eu sou Ana Bernal, sou advogada criminalista, palestrante, consultora e estou como secretária-geral da OAB São Paulo, subseção do Jabaquara Saúde. E a convite do presidente da Comissão da Nova Cultura e Eventos, o professor Alexandre Rolo, gentilmente me convidou. Quero falar então hoje sobre a violência doméstica e o aumento nessa pandemia. Quero dizer que é uma enorme honra, muita alegria estar aqui. Quero parabenizar o trabalho que vem sendo feito na Cultura e Eventos, em especial neste momento de isolamento social em razão da Covid-19, que incansavelmente fez e faz eventos culturais em diversos temas de forma remota, mantendo nós todos, advogadas e advogados, sempre bem informados e capacitados. Dito isso, então eu passo agora a falar sobre a violência. A violência contra a mulher já é considerada uma pandemia quase tão grande como o coronavírus. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, como bem disse o secretário Antônio Gutierrez, no isolamento, observa-se um maior convívio e um aumento de conflitos e tensões, e os mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e as mulheres, são as maiores vítimas, então, desses atos perpetuados. Houve um aumento exponencial dos casos de feminicídio de março do ano passado a março deste ano, o que deixa o Brasil no quinto lugar do ranking do país que mais mata mulheres, perdendo apenas como países como El Salvador. Não quer dizer que foi o aumento da violência na pandemia que levou o Brasil para o quinto lugar do ranking internacional do país que mais mata mulheres. Ele já ocupava, assim, esse lugar e agora aumentou ainda a violência doméstica, então, na época de pandemia. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de assassinatos de mulher chega a 4,8 por cada 100 mil mulheres. No levantamento do mapa da violência, 50% das mortes foram cometidas por familiares e 33% desses algozes são o parceiro ou o ex-parceiro. Ou seja, as mulheres são vulneráveis nas próprias casas, algo que não se observa, como, por exemplo, em outros países, onde é mais recorrente a violência ser cometida nas ruas. A violência doméstica sofrida pelas mulheres se inicia geralmente com relacionamento abusivo. A gente fala que o feminicídio é uma morte anunciada, porque começa lá então com o controle excessivo, com ciúme exacerbado, com agressões verbais, patrimoniais, muito comum o agressor tomar para si o controle exclusivo do dinheiro, deixando à míngua e sem qualquer recurso essa mulher, perpetuando contra ela agressões psicológicas, morais, físicas, chegando muitas vezes a culminar com o feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero. Então, nós já tínhamos uma situação extremamente complicada antes da pandemia, e agora na pandemia houve então um aumento exponencial dessa violência, já que fatores estão potencializando o aumento dessas agressões, como por exemplo a gestão de álcool, o uso de drogas, a crise financeira, a falta de autonomia financeira da mulher, o alto número de desemprego, também impacta para potencializar essa violência contra as mulheres. Ou seja, presentes neste momento todos os fatores que potencializam essa violência, onde a casa para a mulher passou a ser um lugar que não é seguro para ela, porque na maioria das vezes é lá que ocorrem então essas agressões. Mas pesquisas demonstram que a mulher corre também muitos riscos quando ela resolve sair desse relacionamento abusivo. Então, quando ela pensa em pôr fim a esse relacionamento, ela começa a correr risco também para sair dessa relação, pois os homens, na grande maioria, carregados com um ranço machista muito forte, não aceitam que seja a mulher que ponha o término a essa relação.
Esse ranço machista, ele está entranhado na cultura machista na sociedade, que ainda está impregnada, principalmente nas questões de salário e oportunidades de emprego para a mulher, onde a maioria das mulheres ocupando a mesma função, o mesmo cargo, mesmo sendo mais capacitada intelectualmente, ou seja, às vezes estuda mais, mas ainda assim ela ganha menos do que o homem. Então, como consequência desse isolamento social das mulheres na quarentena no Brasil, estatísticas mostram que houve um aumento da violência contra a mulher. No estado de São Paulo, aumentou 44,9% os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica. No total de socorros, pulou para 9.800 aqueles que são pedidos pelo 190. Houve também um aumento de 46,2% nos casos de feminicídio, sendo que 66% desses casos consumados e tentados ocorreram dentro do lar da vítima. Mas não é apenas no Brasil que houve esse aumento de violência de gênero. Em abril, a ONU divulgou dados que demonstram um aumento de violência contra a mulher no isolamento social em países como o Canadá, a França, Argentina, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, ou seja, países que a gente considera que são países mais evoluídos e mais democráticos até do que o Brasil. A Índia, um dos países mais violentos para as mulheres após o início da pandemia, com isolamento social, as denúncias lá triplicaram. Diante de dados que comprovam que a violência doméstica é uma pandemia quase tão grande quanto o coronavírus, percebemos que atitudes podem salvar vidas e não podemos agir com indiferença. Então, a sociedade deve ser sim porta-voz dessas vítimas, denunciando quando algo estiver errado. Então, se você tem um vizinho que você escuta barulhos ou pedidos de socorro, não se omita. Uma sociedade democrática de direito existe quando todos possuem a mesma chance de lutar, de exercer o seu direito pelos maiores bens jurídicos, que são a vida, a dignidade da pessoa humana. Portanto, não podemos nos omitir, devemos sim denunciar para que possamos ter uma sociedade mais justa, mais democrática, mais coesa e mais igualitária. Então, os canais de denúncia, eles podem ser usados 180, onde a mulher pode relatar as agressões que vem sofrendo, bem como, estando na emergência, pode socorrer do 180. A violência não escolhe intelectualidade, ela é generalizada e nós mulheres temos que estar engajadas, propagar, levando uma consciência para nos revestirmos cada vez mais de uma coragem, iniciarmos mudanças de atitude. Precisamos de conscientização, dar oportunidade a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, que nós sejamos elementos dessa efetiva participação, dessa mudança de cultura e que vejamos a concretização das nossas ações. Homens e mulheres devem sim estar em uma mesma ação, estreitar laços, estreitar diálogos, porque esse assunto não é de mulher, é da sociedade. E então nós precisamos estreitar esses diálogos com os homens para que a violência doméstica possa ser coisa do passado. Temos que deixar esse discurso que dizem que é só de mulheres, esse assunto de violência doméstica é só de mulheres. Isso é coisa do passado, porque as pesquisas deixam sim, de forma muito clara, que a sociedade é vítima dessa violência doméstica. Aliás, recentemente nós tivemos na mídia vários casos denunciados de crianças que vieram a óbito vítimas da continuação dessa violência doméstica. Então, a sociedade é sim vítima dessa violência e não apenas a mulher. Então, o que nós queremos é que os homens deixem de ser surdos ou mocos e que nos escutem, e que esse discurso deve sim reverberar entre homens e mulheres. As mulheres ainda são estigmatizadas,
Eu sou muitas vezes, estou muito percebendo grandes mudanças enquanto advogada criminalista, nomeadamente nessa gestão que temos na OAB com o nosso presidente Caio Augusto, onde sempre primou pela diversidade, colocando diversas mulheres como presidentes de comissão e na própria diretoria. Então tem 2 mulheres representando muito bem a todas nós, advogadas, e isso são medidas iniciadas que devem ser levadas adiante e continuamente serem vistas e revistas para que não haja essa subtração dos direitos de equidade para a mulher. Então, nós, enquanto agente de defesa, precisamos dispensar um olhar a essas mulheres que são vítimas dessa violência doméstica, pois elas têm extremas dificuldades, elas sofrem humilhações, elas sofrem vergonha diariamente e muitas delas não denunciam por medo. Uma pesquisa também demonstrou que 50% das mulheres não denuncia as agressões que sofrem de violência doméstica. Então, com tudo isso, nós acabamos de falar e repito aqui, a violência doméstica é um problema de saúde pública e as mulheres advogadas também não estão imunes a ela, somos mulheres também. Uma em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência. Então, é algo muito sério, sim. As mudanças vêm ocorrendo gradativamente, a desigualdade de gêneros ainda deve ser sim discutida, pois o machismo ainda segue existindo, apesar de mulheres estarem cada vez mais independentes, com toda certeza, conquistando mais o seu espaço, tanto na sociedade, como na política, como no mundo corporativo, como na OAB, que inclusive já são maioria as mulheres em relação aos homens advogados. Mas por anos, essas gerações nos foi cerceado esses direitos de equidade que hoje estão tentando ser reparados. Ainda eu falo tentando porque ainda assim temos muitas desigualdades. Então, houve alguns avanços, teve um projeto que foi aprovado no estado de São Paulo, concedendo às mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem medidas protetivas conseguidas um auxílio aluguel, que pode ser prorrogado por até 12 meses. Com o intuito de combater a violência doméstica e a repressão da criminalidade, o governo lançou um protocolo nacional para que peritos policiais civis possam ter aí uma celeridade nessas pesquisas e dessa forma identificar mais rapidamente e punir o seu algoz, ou seja, o autor do crime de feminicídio. Mas embora a mudança venha ocorrendo, nós precisamos lembrar que a mulher esteve confinada dentro do lar por gerações, por milênios. E ela era responsável praticamente por tarefas domésticas e função de esposa e de mãe. Então, os fatores morais e culturais eram impeditivos para que as mulheres pudessem abrir mão desses serviços domésticos e para trabalhar fora de casa. A mulher se manteve, então, por várias gerações em um estado de total dependência e de subordinação. E foi na segunda metade do século XIX que as mulheres iniciaram pequenas revoltas, reivindicações, reivindicando melhores condições de trabalho, direitos políticos, sociais, organizando então aí movimentos femininos, operários, protestaram tanto na Europa como nos Estados Unidos, que levaram depois a conquistas que são resultados hoje de uma longa jornada, aquelas que temos hoje, de uma longa jornada percorrida até o reconhecimento dos direitos atuais da mulher, os quais ainda assim precisam de uma proteção diferenciada por questões de serem recorrentes as vítimas da violência doméstica. Muito embora, como eu falei, a mulher no mercado de trabalho, apesar de ganhar menos, já tem uma grande posição em mulheres com muito destaque, ainda é um local em que a mulher precisa sim essa equiparação de direitos e essa desigualdade, e por isso nós falamos então que precisa de uma proteção ainda diferenciada. Então as lutas ainda são reais e elas vieram se estendendo durante todo o século XX
e em 1985 foi criada a primeira delegacia de atendimento à mulher vítima de violência doméstica aqui em São Paulo, a primeira DDM, como se chama comumente, que era lá na Regis Bittencourt. Hoje foi acoplada à Casa da Mulher Brasileira, sediada então ali no Cambuci, no centro de São Paulo também. Uma marca profunda na história se deu quando se substituiu o trabalho artesanal pelas máquinas industriais. Consequentemente, as condições precárias de trabalho, o trabalho feminino era mais desconsiderado, porque era considerado que a mulher trabalhava menos do que o homem, por ter uma capacidade produtiva inferior à do homem, era isso que se pensava e que se falava. Então começaram as mulheres a ser aceitas no trabalho, com funções como tecideiras, fiandeiras, ou seja, posições sem nenhum destaque, sem nenhuma intelectualidade ainda. No Brasil, somente em 1946, com a promulgação de uma nova Constituição, o voto feminino perdeu totalmente as restrições, passando a ser obrigatório, retornando o país a um país democrático, então à democracia. No entanto, o Código Eleitoral de 1965, que igualou o voto feminino ao masculino, e em 1988 foi promulgada a Constituição Federal em seu artigo 5º, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Foi em 2006 sancionada a Lei Maria da Penha, 11.340, 2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, eliminando toda forma de discriminação contra as mulheres, prevenindo, punindo e erradicando a violência doméstica. Dispondo também sobre criação de juizados especiais da violência doméstica, considerada pela ONU hoje a Lei Maria da Penha uma das melhores leis do mundo no combate à violência doméstica. Ainda assim, a misoginia é talvez um dos maiores preconceitos da humanidade, o mais sólido, arraigado, histórico e terrível para o ser humano. Então nós precisamos redesenhar essa história para que possamos ter uma sociedade mais justa, mais coesa, mais democrática, mais igualitária. Precisamos de uma mutação comportamental, sim. O comportamento tanto de homens quanto de mulheres é fundamental. Acabarmos com a ideia de que é muito comum, principalmente quando se criam meninos e meninas de um mesmo pai, de uma mesma mãe, ser enaltecido o sexo masculino em detrimento do sexo feminino, ou seja, o menino pode tudo, pode ser à noite, pode jogar bola, pode, enfim, fazer tudo o que ele entender, e a menina não pode. Então, nós já estamos aí carregando uma grande diferenciação entre o homem e a mulher, e isso só nos leva a que se perpetuem, então, esses atos de distinção entre o homem e a mulher, ou seja, a distinção ou a supervalorização do sexo masculino em relação ao sexo feminino, e vai se perpetuando pela vida fora. Não podemos mais permitir isso. Nós somos todos vítimas dessa violência doméstica. Podemos observar, se a gente não tinha ainda se atido para tal fato, podemos observar isso agora muito recentemente nos casos da mídia, onde vimos que o extremo da violência doméstica foram parar nas crianças, ou seja, se estenderam para uma criança de forma tal a que crianças venham então a óbito em razão desses atos de violência praticados contra a mãe, estendido contra os filhos. É algo que nos choca, porque o preconceito existe, ele se refere a algo preconcebido, então há um juízo de valor discriminatório em relação às mulheres, que se inicia muitas vezes com preconceito, e isso só afasta a mulher do homem. Nós temos que lembrar que a mulher na sociedade ela é tão importante, tão necessária quanto o homem. Não existe diferença nenhuma, tanto que a natureza assim o entende, ela é tão sábia
veja que há praticamente o mesmo número de homens que o mesmo número de mulheres. Porque nós precisamos de um equilíbrio para que a sociedade seja realmente uma sociedade equilibrada e igualitária. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, observarmos, porque todos de alguma forma carregamos preconceito, por menor que ele seja. Agora, muitos lidam muito bem com isso e outros muito mal. Então, alguns de nós transbordamos esse sentimento em atitudes, machucando pessoas, discriminando, discriminando abertamente, de forma não camuflada, digamos assim. Outros, no entanto, conseguem lidar muito bem com esse sentimento, aceitando o respeito e respeitando ao máximo as diferenças. Porque, na verdade, está comprovado cientificamente que não existe absolutamente nenhuma diferença entre homens e mulheres, embora exista toda a diferença. Mas como assim? Geneticamente falando, o homem é completamente diferente da mulher, tanto na sua constituição como na sua progressão da vida. A constituição é totalmente diferente. No entanto, o fato dessas diferenças, haverem essas diferenças, não nos torna inferiores, nos torna diferentes, mas nós precisamos de equidade de direitos. E aqui eu abro um parênteses falando de equidade, porque é igualdade de direitos, ela iguala a todos. E de fato, como eu acabei de citar, nós somos diferentes. Então a equidade leva a que todos tenham os mesmos direitos, respeitando a peculiaridade de cada um. Então, o Brasil não respeita diferenças, está muito longe de ser um país onde todos são iguais perante a lei e de erradicar o preconceito contra as mulheres, como nós lemos agora há pouco o artigo 5º, e medidas judiciais, legislação como a Lei Maria da Penha, como o Cadastro Nacional dos autores de estupro e outras, vêm para defender essas vítimas, mas não resolvem o problema na raiz. Claro que elas são de suma importância, são muito bem-vindas, como a nova lei, a recente lei de 2021, que veio para punir e para caracterizar o crime de stalking. Então é a lei 14.132/2021, que alterou o Código Penal no seu artigo 147A e descreve aí a conduta de perseguição, que até então o crime de stalking ou de perseguição não era punido porque ele era visto apenas como uma perturbação ou sossego alheio. Hoje, então, ele veio para punir com maior severidade aquele que reiteradamente tem conduta de perseguição, punindo com uma multa de 6 meses a 2 anos e multa. Mas todas essas legislações, como citei, elas vêm sim para poder amparar essas vítimas, mas cabe a todos nós, enquanto cidadão e cidadã, entender que mudanças de comportamento são necessárias e urgentes para que acabemos com o preconceito, que é um sentimento advindo geralmente de uma cultura simplesmente pela ignorância de não compreender determinado assunto, e neste caso de entender que esse assunto, a mulher, é inferior ao homem, porque isso é manifestado desde pequenas, as culturas se perpetuam em tratar a mulher de uma forma diferenciada em relação ao homem, e então esse preconceito ele se manifesta de diversas maneiras, como sentimento de raiva, de violência, de opressão, e neste caso de muita violência contra a mulher, como eu falei lá atrás, que vem crescendo e aumentando, principalmente na época da pandemia, e nós já estamos há mais de um ano de pandemia. Então, podemos imaginar que essas mulheres que convivem hoje praticamente 24 horas com esse agressor dentro do lar, com certeza ela é muito mais agredida, seja verbalmente, seja fisicamente, do que o era antes, em que o homem passava a sua grande maioria do tempo na rua quando estava trabalhando no seu local de trabalho.
Então, essa discriminação, que tudo começa lá com a discriminação, é uma exclusão, é uma restrição que a gente faz baseada no sexo, no gênero. Para quê? Para que nós tiremos dessa pessoa e depreciemos essa pessoa e não reconhecemos o exercício dessa pessoa aos direitos humanos, às liberdades fundamentais de todas as esferas em condições de igualdade. Como eu disse, eu gosto de usar então o termo da equidade porque ela dá a possibilidade de nos colocar em pé de igualdade, respeitando a mesma equidade, os mesmos direitos a todos. Então nós precisamos sim corrigir isso, esses desequilíbrios fazem mal para toda uma sociedade. O artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei, precisamos sim, ele diz que é sem distinção de qualquer natureza. Então, nós precisamos sim apelar para o artigo 5º, lembrar, nós enquanto advogadas, advogados, no exercício da nossa profissão, pontualmente, devemos ser sim agentes dessa observação e dessa mudança para que seja respeitada a legislação, assim como o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, permitam-me a leitura, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, que é a união, que é o afeto. Então, nós, enquanto advogadas, enquanto advogados, nós precisamos observar esses diplomas legais, a Lei Maria da Penha, o Código Civil, que trouxe para a mulher os direitos civis e equiparou os direitos civis, a Constituição Federal, o seu artigo 5º, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas essas legislações devem ser observadas por todos nós cidadãos, com certeza, mas especialmente e primordialmente por nós advogadas, por nós advogados que conhecemos, ou temos obrigação de conhecer profundamente a legislação. Então, precisamos de articulações, promover campanhas educativas voltadas ao público, principalmente ao escolar, e eu parabenizo aqui todas as presidentes e parabenizo a OAB pela comissão OAB Vai Escola, que faz um trabalho nesse sentido, do qual eu faço parte de forma voluntária, todos, e me dá um prazer enorme falar com os alunos dessas escolas, poder levar um pouco de informação de assuntos jurídicos. Então, isso é de fundamental importância, essa informação nas escolas. E a sociedade como um todo, a sociedade em geral, alterar de forma positiva a linguagem, deixar de tratar a mulher como uma minoria, modificarmos os nossos padrões socioculturais, a nossa conduta, construirmos programas de educação apropriados que não façam distinção entre meninos e entre meninas, e práticas que permitam que o homem não seja mais supervalorizado, que haja a inferiorização e que não haja mais a inferiorização da mulher em detrimento da superioridade do papel do homem, acabar com aqueles papéis estereotipados, os quais só legitimam e exacerbam a discriminação, o preconceito que ainda existe muito forte em relação à mulher. Então, a mulher tem um papel fundamental, tanto nas empresas como gestora, como funcionária, como no seu lar. Ela tem características que são fundamentais para dar um equilíbrio ao papel do homem e da mulher. E é fundamental que essas questões sejam, sim, observadas para que tenha aquele equilíbrio que eu falei, onde o homem é considerado mais arrojado por exemplo, para fazer investimentos, para fazer financiamentos e alavancar uma empresa. A mulher é mais conservadora, mas ela, em compensação, tem um olhar mais a longo prazo. Então, isso se equilibra. Isso se torna um equilíbrio para termos uma equidade de papéis e uma sociedade fundamentalmente mais equilibrada. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso.
Estou aqui à disposição e sigo da luta pela equidade de gêneros, pelo término da violência doméstica contra a mulher, que é algo que não podemos mais permitir, e sim, a conquista das mulheres já é algo que é um caminho sem volta.